Pronto, gravando. Então, vamos lá. Eu compartilho minha tela. Aqui eu compartilho toda a tela. Pronto, já estão vendo aí? Sim, sim, sim. Consegue ler o exercício? Dá Dá para para ler? ler. Aham. Tá, beleza. Tá. O que é a ideia desse exercício? É escrever um polinômio, né? O valor numérico de um polinômio de maneira iterativa, certo? Então, aqui tem o polinômio, né? Certo? E aí eu quero escrever de forma iterativa. Para isso, eu preciso de dado como dado de entrada o conjunto de parâmetros, né? O conjunto de coeficientes aqui de A até a n até o A0, e do valor real que eu vou calcular o valor numérico do polinômio, né? Eu estou calculando aqui como se fosse, vou dar um exemplo aqui, um exemplo ruim esse ponteiro. Deixa eu ver o nosso aqui. Eu estou tentando deixar mais fino, tá? Vou dar um exemplo aqui que seria o seguinte: f de x igual a 2x mais 3, por exemplo. É como se eu estivesse calculando o f de 1, né? Por exemplo, então vou ter 2 vezes 1 mais 3. É isso que ele vai calcular. Só que ele vai calcular isso de maneira iterativa, montando os elementos do polinômio, certo? Vou apagar aqui. Não gostei muito desse quadrozinho do Google, não. O apagador é muito ruim. Ai, desisto. Deixa eu... Vou pro outro quadro branco que é melhor, que eu já acostumei. Espera aí que chegou a gente. Não achei que tivesse chegado gente. Tá. Então vamos lá. Tava dizendo aqui o seguinte. Eu vou calcular o valor numérico, né? O valor numérico do polinômio. De que maneira? Observa que o i, eu vou construir o polinômio de trás para frente, né? O i vai receber n e eu vou reduzindo ele até o zero. Então aqui o primeiro elemento a ser inserido é o a, ele chama de a, mas é o an aqui, tá? Seria o último, esse primeiro cara aqui do polinômio aqui, tá? Esse primeiro cara do polinômio aqui. Então, para a gente entender, eu vou ter o seguinte: no estado inicial, eu tenho o I0 igual a 0 e o J0 igual a N, o primeiro coeficiente do polinômio, né? Isso aqui é para o K igual a 0. Para o K igual a 1, eu vou ter o seguinte: esse exercício eu só vou mostrar como é que o resultado dele. Não vou me preocupar muito com a prova de correção, porque acho que esse aqui não é o caso, não é interessante para isso. Então, para o A igual a 1, o I ele vai reduzir um elemento e eu vou ter o incremento do J aqui, né? O que vai ser o J? J vai receber o J1 vai receber o J0 vezes x mais a I0 menos 1. Repara aí, né? A do índice I menos 1. O I ele vai entrar como índice. Esse A aqui que está aqui é um vetor. Tá? Esse A do J aqui é um vetor. Esse exercício é um pouco confuso, porque o A aparece como a variável aparece como índice, o A tem hora que aparece como vetor e tem hora que aparece como coeficiente. Então eu considero esse exercício bem confuso aí. A autora eu acho que
deslizou nesse exercício, na clareza do exercício. Mas dá para a gente entender o que é para fazer. Então, I0 menos 1, né? Observe que eu tenho A de índice I, índice 0 menos 1, tá? Isso aqui tudo é o índice do A. Esse I0 menos 1 é o índice do A. Então, eu vou ter o seguinte, AN vezes X mais AN menos 1, né? Que o I vale N, repara, o I vale N, então N menos 1. E o I 1 passa a ser aqui N menos 1, certo? Na próxima iteração, no K2, eu vou ter o seguinte, J2 vai ser igual a J1 vezes X vezes A de índice I1 menos 1. Então, aqui eu vou ter J1 vezes X, isso aqui tudo é J1, isso aqui, quando eu digo isso aqui, eu estou me referindo a isso aqui, né? J1 vai ser AN vezes X vezes AN menos 1, isso tudo vezes X mais AN menos 2. Se eu multiplicar aqui, eu vou ter ANX ao quadrado mais AN menos 1x mais AN menos 2. E o I1, agora eu tenho o I2, passa a ser N menos 2. Tá? Agora, repara o seguinte. Repara que aqui vai ficar um pouco extenso, o quadro vai ficar pequeno. Repara o seguinte. Aqui eu tenho um polinômio do segundo grau. Né? Claramente eu tenho um polinômio do segundo grau aqui. Onde eu tenho o x ao quadrado, o x, e aqui o termo independente não aparece x aqui, né? Como se fosse polinômio de segundo grau. Na próxima iteração, eu vou ter o quê? Deixa eu pegar a próxima, fazer um negócio aqui. Eu descobri recentemente que dá para fazer andar com quadro. Na próxima iteração, eu vou ter o quê? K3. O J3 vai ser, já vou fazer direto, tá? Vai ser ANX ao cubo mais AN menos 1 x ao quadrado mais AN menos 2 x, porque eu vou multiplicar isso aqui, o J anterior todo, por x, né? Mais vou inserir o próximo elemento do vetor A, né? Dos coeficientes do polinômio, AN menos 3, certo? E o I também decrementa aqui um elemento, o I3 passa a ser N menos 3, certo? O que acontece com isso aqui? Repara, a cada passo eu vou estar multiplicando o elemento, o J anterior. No próximo passo eu vou multiplicar isso aqui tudo por X. Né? Onde eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, o próximo x e mais o coeficiente independente, né, sem variável. O que eu vou ter com isso? A cada passo eu estou montando o polinômio de trás para frente. Eu estou montando o resultado do polinômio de trás para frente. Então, se eu for pensar numa késima iteração aqui, né, vamos supor que eu tenho o J de índice K. Eu vou ter AN vezes x elevado a K mais A1 x elevado a K menos 1 e assim sucessivamente, tá? Mas até onde? Até o A de índice N menos K,
que a cada iteração eu estou inserindo um próximo elemento. Isso vai parar quando? Vai parar quando n menos... Quando o k bater no... Vamos lá, vamos voltar aqui no algoritmo que fica melhor, para não ficar especulando sem ver o código, né? É importante. Isso vai parar quando o i for igual a zero, ou seja, enquanto o i for diferente de zero, né, eu vou continuar. E a cada iteração eu estou diminuindo o i. Esse é o valor do j na késima iteração. O valor do i na késima iteração vai ser i menos k. Então, isso vai termina para, termina, está escrito lá no código, termina para n menos k igual a zero, ou seja, n igual a k, certo? E aí eu tenho, observe que eu vou ter o polinômio completo, aqui eu vou ter a n, x elevado a n, depois x elevado a n menos 1, até no final, até quando tiver o polinômio no final aqui, e aqui eu vou ter o a elevado a zero, desculpa, a do índice zero, né? No final, então, vou botar aqui assim. Teremos, estou fazendo mais do que eu pretendia. Vamos ter o seguinte, a nx elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1, mais aqui lá no final eu vou ter a1, repara que o a de índice aqui está decrementando, x elevado a 1, mas no final eu tenho a0, x elevado a 0 eu não coloco porque é 1, que é o próprio valor do polinômio. Isso aqui vai ser o j, que é o que retorna. Vou voltar aqui para ver, cadê? Que é o que retorna, aqui, retorna j, então ele retorna o valor do polinômio. De que maneira? A cada passo ele vai inserindo um elemento, um elemento do vetor polinomial, do vetor de coeficientes do polinômio, né? Ele adiciona um monômio, né? Isso. Não é exatamente isso, porque o monômio vai ser um elemento só, né? Ele está pegando tá pegando um polinômio, por exemplo, se eu estiver no passo 2, eu pego o polinômio do segundo grau, multiplico por x aqui, né? Transformo ele num terceiro grau e adiciono o próximo índice independente aqui dos coeficientes. Mas esse exercício tem alguns problemas que eu vejo como descrição, tá? Para começar, acho que a autora nesse aí ela vacilou, que foi o seguinte, até tem um errinho de digitação aqui na definição de variável, né? Vocês vão reparar, aqui ele usou só igual, aqui ele usou 2 pontos igual é o padrão Pascal. Outra coisa aqui, o A está um conjunto de valores, né, reais. Pode ser definido como uma lista, por exemplo, um vetor. Aqui ele pega o J e atribui A. Mas a qual A? Se aqui A é um conjunto de valores. Então ele atribui para o J inicialmente o A de N. Faltou esse N aí. Tá? E a cada instante aqui ele está inserindo um próximo elemento aqui. Certo? Sendo que ele tem um índice, isso aqui deveria ser um vetor, na verdade. Então tá bem confuso. Eu achei bem confuso esse exercício. Mas, enfim, isso é detalhe, eu não vou me ater muito nesse exercício, não. Professor, eu cheguei um pouquinho antes do senhor ter começado, e isso é exercício resolvido, né? Qual o número? Olha, eu não lembro. Tem no... É o número 14 da seção 2.3. Ah, sim, beleza, obrigado. É o número 14, 3. Isso, 2.3, perfeito. Né? Exercícios resolvidos todos estão. Espero que vocês já viram, né? Espero que vocês já tenham visto aqui que a cada semana eu postei aqui soluções dos exercícios. Não, sim, é porque eu não lembrava o número do exercício, professor. Ah, beleza. Faltou também eu escrever aqui, né? Faltou escrever aqui o exercício 14. Não estava legal, não. 2.3, exercício 14.
Ô, professor, eu não. Oi. Desculpe se já está no plano de ensino, mas eu não sei se mudou a data ou não sei. Já tem, a P1 já tem data, não tem? A Quando é que P1 ela. já tem data, tá no cronograma, tá aqui, ó, o cronograma. No começo do curso aqui tem o cronograma, tá? E aí tem data, tudo direitinho. Aqui no final ainda tem um comentáriozinho sobre a P1, né? Dia 1/7, beleza. Quem pediu foi a Juliana, não foi? Juliana. Isso. Ficou um pouquinho claro, mais claro, Juliana? Não, então, até aí eu até tinha conseguido fazer. Eu me embolei mesmo, foi na hora de definir o caso base, enfim, desenvolver mesmo a questão. Tá, peraí, então vamos lá. O que vai ser aqui, nesse caso, o caso base, né? Verificação. Verificação. Caso base. Só para a gente começar, não vou concluir não, mas só para a gente começar, o caso base, eu tenho o valor inicial I de 0 igual a N, né? Tá aqui, vocês não veem meu mouse. I de 0 igual a N, J0 igual ao AN. Nem tá no livro aí esse Nzinho, tá? Tá faltando aí no livro. Você vê que o meu tá a caneta ali, que eu escaneei do meu livro. Então, no caso base, eu tenho I0 igual a N e J0 igual a de N. Né? Pela minha fórmula, aqui, eu nem defini a conjectura, mas pela minha fórmula aqui, se eu fosse para eu definir aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter, deixa eu pensar aqui, se eu estou montando de trás para frente, eu vou ter N menos I, eu vou ter aqui, na minha conjectura, como sendo, conjectura, como sendo AN x N menos I mais a N menos 1, N menos I menos 1, e assim sucessivamente. Se eu pegar aqui a minha fórmula, né, de conjectura, eu vou ter o J igual ao AN x N menos I, tá? Substituindo, J vai ser igual a AN x N menos N. N menos N é zero, aqui em cima, né? N menos N é zero. Se N menos N é zero, eu vou ter x elevado a igual a zero, então AN é igual, J é igual a N, que é exatamente a minha definição aqui, tá? Então, vou colocar aqui 0, J0, J0, J0. Esse aqui é o I0, perdão, tá? Essa seria a ideia. Ok ou não? Entendi. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Mais algum exercício específico? Ninguém quer pedir um exercício específico? O pessoal que estava com dúvida aí falou da seção 2.4. Mais claro agora? Nada?
vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma comparação do processo que o semestre, todo semestre eu vejo que o pessoal acaba tendo dúvida. Então, como é uma coisa que eu já percebo, a gente já vai adiantar isso aí. Fazer uma comparação entre o processo de solução da 2.3, né, que é da prova de correção do algoritmo, que a Juliana pediu, e da 2.4, que é recursividade, tá? Que é prova de correção de recorrência de primeira ordem. E aqui eu vou usar, sem usar a fórmula, eu vou usar expandir, conjecturar e verificar, certo? Vamos tentar lembrar aqui, então, do que eu estou falando. Vou pegar aqui os slides, vou pegar um exercício assim, eu posso até pegar um exercício que eu não fiz ainda, deixa eu pegar um outro aqui. Esse aqui foi atividade 12, também foi atividade, qual foi a atividade? Acho que foi esse aqui não. Esse aqui já está feito no livro. Vamos fazer o 12. É simples, mas vamos fazer o 12. Só que a ideia é só a gente... Vou pegar aqui o 12. Vou limpar essa tela. Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um algoritmo, né? Eu já sei o que ele retorna. Ele retorna 2 elevado a n, que vai ser retornado pelo valor de j, certo? Eu já poderia colocar aqui a minha conjectura, mas eu quero fazer a minha conjectura pelo teste de mesa, tá? Então, supondo que eu não sei o que ele retorna, então eu vou fazer o teste de mesa para tentar descobrir o que ele retorna e montar a minha conjectura. Depois a gente vê o que acontece quando faz a verificação e vê o que acontece quando termina, tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá começar com um teste de mesa. Teste de mesa. Então, pelo teste de mesa, eu tenho que na iteração k igual a 0, né? Só para lembrar, isso aqui é a iteração. Que é o índice da iteração. Então, eu tenho I0 igual a 1, J0 igual a 2. Na iteração k igual a 1, eu tenho J1 recebendo J0 vezes 2. Então, isso aqui vai ser 2 ao quadrado, e I1 vai ser I0 mais 1, isso é igual a 2. Na próxima iteração, J2, eu vou ter J1 vezes 2, isso aqui é 2 ao cubo, e 2 vai ser igual a 3, que é o anterior mais 1, tá? 3. Então, você já consegue imaginar, aqui eu vou ter uma conjectura que vai ser o seguinte, que o J de índice K vai ser 2 de I elevado a K, tá? Essa é a minha conjectura. Depois disso, eu vou fazer a verificação. Verificação. Na verificação, eu tenho verificação aqui vai ser por indução. Espero que vocês consigam ler o que eu estou escrevendo. Por indução. Então, indução, primeira coisa que não pode faltar, caso base. Caso base. O caso base, eu tenho o I0 e o J0. É o instante
inicial do algoritmo, é a atribuição das variáveis, tá? I0 é igual a 1 e J0 igual a 2. Será que se eu substituir isso aqui na minha fórmula que eu acabei de gerar, na minha conjectura, vai funcionar? Testando. J0 igual a 2 elevado a I0, fazendo a substituição, eu tenho 2 elevado, isso aqui é um I, 2 elevado a 1, então tá ok, minha fórmula funciona. Certo? Depois eu vou supor que o JK é igual a 2 elevado a I de índice K, e eu vou mostrar que J de índice K mais 1 é igual a 2 vezes I de índice K mais 1. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o exercício 12 da 2.3. Então, isso aqui é o 2.3, exercício 12, tá? Então, para provar isso aqui, qual é a estratégia que a gente tem? Eu parto do JK mais 1 e tento chegar aqui. Tento chegar em I elevado a... 2 elevado a I de K mais 1. Então, eu vou partir aqui do JK mais 1, certo? E vou tentar chegar aqui. O que eu tenho para usar aqui nessa demonstração, a partir daqui? Quais são meus argumentos? Se eu estou usando indução, sempre eu vou ter a hipótese de indução. Então, aqui no meu rascunho, eu vou escrever os argumentos. Argumentos. Eu tenho, vou chamar aqui de argumento A, que é a minha hipótese de indução, que é o J de índice K, igual a 2 elevado a I K. Esse é o argumento que a hipótese de indução ela só serve para o JK, ela não serve para qualquer J. Tá? Os outros argumentos vão ser o próprio código. Tá? E o próprio código serve para qualquer índice, porque é J igual ao anterior, né, vezes 2. I é igual ao estado anterior do I, mais 1. Essa é a ideia. Tá? Então, pelo meu algoritmo, usando aqui o argumento B, JK mais 1 é o J anterior vezes 2. Usando a minha hipótese de indução agora, que é o argumento A, eu tenho isso aqui é igual a I, 2 de I de índice K, certo? Isso vezes 2. Continuando aqui, potência, né, produto de potência, eu tenho, isso aqui é 2 vezes I de índice K, mais 1. Repete a base e soma os expoentes. Continuando agora usando o argumento C, ou seja, I de índice K mais o 1 é a mesma coisa que I de índice K mais 1. Cuidado com a posição aqui do índice, tá? I de índice K mais 1. E aí tá feito, né? Tá provado que é verdadeiro. Feito isso, agora eu preciso ver o que acontece com o algoritmo quando ele termina. Certo? Então, no término, temos, o que nós temos no término? A minha propriedade, que é J igual a 2 elevado a I, e
O critério de parada. Volta lá e vamos ver o critério de parada. O critério de parada é I igual a N. Então, aqui eu tenho I igual a N. Logo, o algoritmo, no término, vai ter J igual a 2 elevado a N. Está aprovado aqui o algoritmo, certo? Dúvidas até aqui? Vou fazer um paralelo agora com exercícios da seção 2.4. Vou pegar um exercício, tá? Não vou pegar exemplo, não, porque o exemplo está resolvido no livro, eu estou considerando aí que vocês vão ler o livro. Estou pegando aqui, peraí, achei aqui o exercício. Aqui é só falar de recorrências, provar as recorrências. Eu quero um exercício para encontrar a fórmula fechada de uma recorrência, né? Aqui eu não tenho, aqui não é para encontrar a fórmula fechada. Aqui ainda é para tratar de recorrências, mas sem encontrar a fórmula, se preocupar com fórmula fechada. Cadê as recorrências? Os exercícios aqui, né? Aqui é resolver a recorrência, ou seja, encontrar a fórmula fechada. Vamos escolher algum para fazer aqui. Todos eles têm feito a resposta, tá? Vamos pegar... Vocês querem sugerir algum? Não? Vou pegar o 75, então. Aqui. Ninguém falou nada. Vou pegar esse 75. E vou resolvê-lo. Depois a gente faz uma comparação entre os dois processos, né? Esse aqui é a seção 2.4. 2.4, tá? Aqui eu quero resolver a recorrência, que significa encontrar a fórmula fechada. Eu tenho dois métodos para isso. Ou eu vou expandir, conjecturar e verificar, certo? Vou repetir, expandir, conjecturar e verificar, ou utilizar a fórmula, ok? Em que situações eu posso utilizar a fórmula? Essa aqui é um exemplo de onde eu posso utilizar a fórmula. Depois eu vou falar de fórmula. Primeiro vamos fazer como se não houvesse fórmula, que é um caso geral, que seria expandir, conjecturar e verificar, certo? Quando eu falo expandir, significa o quê? Significa que aqui eu tenho uma chamada recursiva, eu vou executando essa chamada recursiva repetidas vezes, até tentar encontrar um padrão, certo? Então vamos lá fazer a expansão. Primeira coisa é expandir, tá? Não, vou deixar aqui. Deixa eu fazer assim. Primeira coisa, então, eu vou expandir. Primeira coisa, expandir, conjecturar, e verificar. São as 3 etapas aqui, tá? Isso está lá descrito para a gente fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser expandir. Primeira coisa, vamos entender a regra aqui. O que a regra dessa recursividade faz? Eu tenho um dado de entrada, que eu chamo de n, aí a função t, ela vai fazer o seguinte, ela vai multiplicar por 2 a mesma função com dado de entrada n-1, e vou somar o número 1, certo? Então, multiplica a chamada para n-1 e soma 1. Então, vou repetir aqui. 2, abre colchete, vou botar um parênteses mesmo. 2, abre parênteses. Essa chamada t de n-1 vai ter o quê? Vai ter 2 vezes
a chamada para um elemento a menos, T de N menos 2, mais 1, mais esse 1zinho aqui fora. Certo? Esse 1zinho aqui, ele veio daqui. Esse 1zinho daqui, ele veio dessa chamada recursiva aqui toda. Certo? Vou arrumar um pouquinho melhor essas contas. Então, vou ter 2 ao quadrado, T de N menos 2, mais 2, mais 1. Continuando, eu vou fazer a expansão aqui do T de N menos 2. Então, vou ter 2 ao quadrado, 2, T de N menos 3, mais 1, mais 2, mais 1. Então, isso aqui eu tenho 2 ao cubo, T de N menos 3, mais 2 ao quadrado, mais 2, mais 1. Certo? Fechou aqui, esqueci. A expansão desse cara aqui do T de N menos 3. Repete, 2 ao cubo, 2, T de N menos 4, que é a chamada recursiva. Isso tudo aqui é chamada recursiva, tá? Isso aqui tudo é o T de N menos 3, é igual ao T de N menos 3, estou só substituindo. Mais 2 ao quadrado, mais 2, mais 1. Então, isso aqui é 2 à quarta, T de N. Espera aí, que eu já estava escrevendo coisa errada aqui. Mais 2. Olha eu querendo adiantar. Mais 2 ao quadrado, mais 2, mais 1. Tudo bem até aqui? Continuando aqui, eu vou ter o quê? Vamos supor que eu vou lá para a késima iteração. Eu vou ter 2 elevado a k, n menos k, n menos k, mais 2 elevado a k menos 1. Repara, se aqui eu tenho 2 elevado a 4, aqui eu tenho 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Então, k menos 1 aqui, 2 elevado a k menos 2, mais 2 mais 1, certo? Termina quando isso? Termina para... Quem é o meu critério de parada? Vamos olhar. O critério de parada, isso aqui vai rodar até o n, o dado de entrada n, bater no 1. Então, termina para o que está aqui dentro, né, da chamada recursiva, n menos k igual a 1, ou seja, n igual a, o contrário, k igual a n menos 1. K igual a n menos 1, certo? Então, eu vou ter o seguinte, 2 elevado a n menos 1, T de 1, 2 elevado, olha, substituir aqui no lugar do K, eu vou colocar n menos 1, então vou ter n menos 1, isso aqui é K, repara, tá? Ó, aqui, ó. No lugar do K, eu coloquei n menos 1. Menos 1, mais 2 elevado a n menos 1, menos 2, mais, isso vai diminuindo até 2 e 1. Continuando aqui, T de 1, nosso critério de parada é que o T de 1 vale 1. Está aqui na definição da recursividade. Então, eu vou ter
2 elevado a n menos 1. T de 1 é 1, não preciso, não vou colocar nada. Mais 2 elevado, fazendo a conta aqui, menos 1 com menos 1, n menos 2, n menos 3, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. Então, repara, né? Isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. Isso aqui é a mesma coisa que a somatória do i variando de 0 até n menos 1, certo? De 2 elevado a i, né? É a mesma coisa que está escrita ali em cima. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a 0, que é 1, 2, até o 2 elevado a n menos 1. Isso aqui claramente é uma PG, certo? Eu preciso resolver essa PG. Como é que eu resolvo essa PG? O primeiro elemento é 1, o último elemento é 2 elevado a n menos 1, ok? 2 elevado a n menos 1, e a razão é 2. Como é que eu resolvo essa PG? Tem uma fórmula da PG, né? Vamos voltar aqui para quem ainda não lembra da fórmula da PG. Tanto, um dos exercícios da seção 2.2 é demonstrar, por indução, a prova da soma da PG. Estou voltando aqui, tá? Para a gente dar uma olhada. 2.2, está aqui, está aqui. Aqui a fórmula da soma da PG. Vou copiar aqui, vou levar para lá para vocês acompanharem. Depois eu apago, mas vou deixar aqui no cantinho, no meu rascunho. Certo? Essa fórmula, eu prefiro usar elas, usar definição sem, a demonstração sem a fórmula, mas vamos lá, porque vai simplificar a conta aqui. Então, eu vou pegar o primeiro elemento, que é 1, certo? Menos o primeiro elemento, que é 1, vezes a razão, que é 2. Quantos elementos eu tenho aqui? Né? Aqui, se eu tiver com... observe que encaixa direitinho com o que está aqui. Ó. Aqui eu tenho n-1, né? Então, eu vou ter 2 elevado a n aqui. Isso aqui sobre 1 menos a razão, que é 2. Fazendo essa conta, eu tenho 1 menos 2 elevado a n, menos 1, multiplicando por menos 1, dividindo por menos 1, tanto faz. Então, isso aqui é 2 elevado a n, menos 1. Essa aqui é a fórmula fechada da recursividade, certo? Dessa recursividade que eu queria demonstrar. Então, repara uma coisa. Até aqui, vou separar, até aqui eu tenho a expandir, certo? Daqui em diante, eu tenho a conjectura. Aqui no final, isso aqui é minha conjectura. Aqui é minha conjectura. Agora vem a verificação. Verificação, certo? O que é a verificação? É ver se essa fórmula realmente substitui essa recursividade. Eu vou trazer aqui para o meu rascunho a minha recursividade, tá? Aqui no rascunho. Rascunho é t de 1 igual a 1, t de n igual a 2, chamada recursiva para n menos 1, mais 1. Tá? Então, a verificação
começa com caso base. No caso base, eu tenho que T de 1, pela minha fórmula, o que é verificação? É verificar que essa fórmula T de n igual a 2 elevado a n menos 1 funciona. É isso aqui que eu quero provar. Tá? Então, T de 1, pela minha fórmula, seria 2 elevado a 1 menos 1, que é igual a 1. Então, bateu exatamente com a definição da minha recorrência. Tá ok. Certo? Eu vou supor que T de K vai ser igual a 2 elevado a K menos 1, e vou mostrar que T de K mais 1 é igual a 2 elevado a K mais 1 menos 1. A ideia da indução é a mesma, eu tenho que partir de um lado e chegar do outro, certo? Só que aqui é um pouco diferente, porque lá, anteriormente, eu tinha o algoritmo. O algoritmo, vamos voltar aqui. Nessa demonstração por indução, o que eu tinha para usar? Eu tinha como argumentos, eu tinha o algoritmo, com os argumentos B e C, e tinha minha hipótese de indução, certo? Então, eu parti aqui do JK mais 1, usei algoritmo, hipótese de indução, propriedade de potência e o algoritmo novamente. Nesse caso, o que eu vou ter aqui? Eu tenho a definição, aqui é meu rascunho, eu tenho a definição da recorrência para usar, que serve para qualquer N, e tenho a hipótese de indução, que só serve para o K. Então, eu preciso usar os dois. Se eu não usar os dois, eu não fiz a demonstração, né? Então, T de K mais 1, pela regra da recorrência, isso aqui vai ser 2 vezes T de K, que é 1 a menos, né? Mais 1. Isso aí é a definição da recorrência que eu estou usando, da recorrência T. Por hipótese, aqui eu tenho T de K como sendo 2 vezes K menos 1. Isso aqui é o T de K. Mais 1 aqui. Fazendo essa continha, eu tenho que 2 vezes K mais 1. Deixa eu apagar, porque ficou ruim aqui. 2 vezes K mais 1, menos 2, mais 1, que é exatamente onde eu gostaria de chegar, quando eu preciso chegar. K mais 1, menos 1, como queríamos demonstrar. Se o quadro fosse maior, né, que a minha tela aqui é limitada, daria para mostrar inteiro o exercício. Mas vamos tentar fazer um paralelo aqui entre esses dois problemas. No primeiro exercício, eu tenho um algoritmo que eu quero verificar o que ele faz e provar que está correto. Esse é o exercício, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, o teste de mesa para gerar uma conjectura. Então, vou expandir o algoritmo pelo teste de mesa, né? Não é bem expandir a palavra não é expandir. Eu vou executar o algoritmo, o laço do algoritmo várias vezes, que é o teste de mesa, até tentar encontrar um padrão para gerar uma conjectura. Isso aqui é uma adivinhação, tá? Como é que eu vou descobrir? Fazendo vários. Depois disso, eu vou verificar que essa conjectura funciona. Vou usar a indução aqui, tá? Para verificar que funciona. Então, vou fazer caso base, baseado no algoritmo, claro, porque é o foco do problema.
hipótese de indução e o que eu quero mostrar. Para usar indução, quais são os meus argumentos? A própria hipótese, sempre, e o meu algoritmo, que é o ambiente que eu estou trabalhando. Então, vou usar as atribuições do algoritmo e hipótese. Depois que eu provei que a minha conjectura funciona para esse algoritmo, lembrando, o que é a conjectura aqui? É uma relação entre as variáveis. Depois que eu provei, isso aqui se chama invariante. Invariante do algoritmo, invariante do laço. Tá? Depois que eu fiz isso, eu vejo como está o meu algoritmo quando ele terminar. E eu vou ter que olhar a minha invariante junto com o meu critério de parada. Isso vai estar escrito no algoritmo, o critério de parada, quando ele para. Ele vai rodar enquanto o i for diferente de n, ou seja, ele vai parar quando for igual a n. E aí eu substituo e aí eu tenho o que o algoritmo faz, exatamente. Certo? Isso aí é a prova de correção do algoritmo. Teste de mesa, conjectura, prova por indução, né? No final da prova por indução, a minha conjectura vira invariante, ela passa a se chamar invariante, e depois o que acontece quando termina, certo? Por outro lado, outro exercício de natureza diferente também usa a ferramenta indução, né? Aqui também está usando indução. Mas o problema é estruturalmente diferente. Indução é uma ferramenta, um método para muitas coisas, né? Quer dizer, para provar, mas ele serve para provar em vários cenários. Indução. Qualquer cenário que eu possa enumerar, eu posso usar indução. Então, vamos lá. Aqui, como que é a situação? Qual é a estratégia aqui? Isso aqui é uma recursividade e eu quero calcular uma fórmula fechada. Ou seja, resolver essa recursividade. Encontrar uma fórmula que não tenha chamada recursiva e que encontre o mesmo valor. Essa é a ideia. Então, eu vou fazer uma expansão, passo a passo. Vou pegar o t de n, vou expandir para o t de n menos 1, vou expandir para o t de n menos 2, para o t de n menos 3, t de n menos 4, até fazer encontrar um padrão para o t de k, certo? T de k. Aqui eu não tenho a minha conjectura ainda. Quando que eu obtenho a minha conjectura? Quando eu vejo o que acontece com aquela expansão quando ela termina. Quando que ela termina? Quando a minha expansão da chamada recursiva bater no critério de parada, né, do caso base da recursividade. Nesse caso é 1. Então, vai terminar com t de n menos k igual a 1. Certo? E aí eu desenvolvo isso aqui, tento encontrar um padrão, que vai ser sempre uma somatória, ou um produtório, no caso do fatorial, tá? E resolvo a somatória. Isso aqui é importantíssimo, tá? Eu resolvo a somatória. E aí eu encontrei uma fórmula fechada. Se ela está certa, eu não sei, mas eu encontrei uma fórmula fechada que eu chamo de conjectura. Então, para encontrar a conjectura, depois de encontrar um padrão da expansão, eu preciso ver o que acontece quando termina. O que isso vai virar quando terminar? Tem que resolver essa somatória. Depois disso, eu vou verificar essa conjectura, aí sim usando indução. Terminou de verificar por indução, terminou. Tá? Terminou o exercício. Então, observe que tem duas situações aqui, uma situação que são parecidas, mas são diferentes. Aqui, depois de provado, eu vejo o que acontece quando termina, para saber a resposta. Aqui eu pego o meu padrão de expansão e vejo o término para gerar a minha conjectura. Tá? São diferentes. O ideal é que você faça mais ou menos o que eu fiz aqui para poder ir fazendo uma comparação, duas folhas diferentes e entendendo o processo. Tá? Os processos são parecidos, mas são diferentes. Isso que eu queria destacar hoje aí. Aí eu vou aproveitar esses minutinhos e vou pegar esse mesmo exercício. Deixa eu ver se ainda tem mais espaço no quadro aqui. Ainda tem mais espaço no quadro.
Vou pegar esse mesmo exercício e vou resolver usando a fórmula. T de 1 igual a 1, T de N é igual a 2T de N menos 1 mais 1. Professor, A recursividade... Alguém abriu o microfone aí? eu. Oi, fala. Você pode voltar rapidinho ali no final da Só um resolução aí, da última Peraí que questão, só para ver o que você fez? Agora. Ficou Isso bagunçado, aí. né? Aí no final do T de K mais 1 igual a 2T de K mais 1. Como é que você chegou nessa fórmula final aí? Espera aí. Depois dessa segunda linha. Ah, tá, então vamos lá. Vamos voltar aqui tudo para a gente pegar o fio da meada de novo, né? Então, tem a minha hipótese de indução, que o T de K é igual ao 2 elevado a K menos 1, e quero provar que o T de K mais 1 é 2 elevado a K mais 1 menos 1. Isso que eu quero provar. Então, eu vou partir aqui do T de K mais 1 e vou chegar do outro lado. T de K mais 1, eu usei aqui a minha definição. T de K mais 1 é 2 vezes T de K mais 1, certo? Peguei o T de K e substituí pela minha hipótese, T de K como sendo 2 elevado a K menos 1. Distributividade, né? Multipliquei o 2 aqui e o 1, então vou ter 2 elevado a K mais 1, menos 2, e aqui menos 2 com mais 1, menos 1. Tudo bem ou não? Tudo bem. Esse 2 elevado a K mais 1 saiu de 2 elevado a K vezes 2. Propriedade de potência. Beleza? Beleza. Beleza, então. Então, vou voltar aqui e continuar para a gente terminar resolvendo com a fórmula. Para resolver com a fórmula, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui sobre a 2.4. Vou voltar aqui para a gente redefinir a fórmula, né? Vou copiar e colar lá para a gente usar para facilitar. Uai, cadê? Esse aqui é o 2.1. Cadê a formulinha? Recursividade e relações de recurso. Ah, será que eu fiz mais de um slide? Ah, eu fiz mais de um slide. Tinha esquecido. Tá, então vamos lá. Voltando aqui para a gente se localizar. A minha recursividade lá é do tipo de primeira ordem. Tá aqui, primeira ordem. O que é uma recursividade de primeira ordem? Quando eu tenho S de N com uma chamada recursiva com uma constante multiplicando uma chamada para N menos 1 e uma função. E a fórmula para resolver é essa aqui. Eu vou colar aqui, a fórmula para resolver é essa aqui. Isso aqui é para recorrência de primeira ordem, né? Tem que lembrar disso. E aqui eu vou ter o seguinte. Aqui eu tenho o C, que é a constante que multiplica a chamada recursiva, é igual a 2. E o G de N, nesse caso, é uma função constante, 1. Certo? E o S de 1, no caso aqui é o T de 1, no caso não é S, T de 1 igual a 1. Substituindo aqui, eu tenho T de N igual a 2 elevado a N menos 1, beleza? 2 elevado a N menos 1, vezes 1, mais a somatória do I variando de 2 a N, C, que é 2 elevado a N menos I, vezes G de I, que é 1. G de N é 1, G de I vai ser 1. Continuando aqui, 2 elevado a N menos 1.
O que é esta somatória que está aqui? Né? Se eu for abrir essa somatória que está aqui, peraí que eu escrevi errado, né? Ninguém falou nada, mas aqui está errado. Aqui não é n-1, aqui é o n-i. Então, se o i for 2, eu vou ter 2 elevado a n menos 2. Se o i for 3, 2 elevado a n menos 3. E o i vai até onde? Vai até o n. Então, vou ter que lá no final, vou ter 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. Repara que isso aqui é a mesma somatória que eu já resolvi. Está resolvida aqui, essa somatória resolvida aqui. Né? Está resolvida aqui essa somatória. Ó. Então, resolvendo essa somatória, a gente tem 2 elevado a n menos 2 elevado a n menos 1. Só que esse menos 1 está no lugar errado. 2 elevado a n menos 1. Ok ou não? Qual a diferença? Na fórmula, a fórmula ela já foi provada que ela funciona. Então, eu não preciso fazer esta verificação aqui. Essa verificação por indução, eu não preciso fazer quando eu uso a fórmula. Beleza? Essa é a ideia do mesmo exercício. Vou fazer um parêntese aqui. Eu tenho 1 minuto e meio, mais ou menos, pelo meu relógio aqui. Eu vou fazer um parênteses para PG, progressão geométrica. Vamos pegar, olha só, vou resolver isso aqui sem usar aquela fórmula. Porque eu tenho dificuldade. Você vê que eu fui lá buscar a fórmula, que eu tenho um problema com lembrar a fórmula. E aí, como é que eu faço? Né? Para eu não ter que ficar voltando lá e olhar a fórmula. Vou pegar vou chamar isso aqui de S. Essa somatória de S. 1 mais 2 mais até 2 elevado a n menos 2, 2 elevado a n menos 1. Tá? O que eu vou usar aqui é a mesma estratégia usada para fazer a demonstração da fórmula da soma da PG. Eu vou multiplicar isso aqui por 2. Por que por 2? Porque 2 é a raiz, é a razão, perdão. A razão é 2. A razão dessa PG é 2. Então, eu vou multiplicar ela mais uma vez por 2. Então, eu tenho 2S igual a 2 ao quadrado, 2 elevado a n menos 1, mais 2 elevado a n. Esse cara aqui, esse 2 elevado a n menos 1, quando eu multiplico por 2, repete a base, somos expoentes, vira n, e aqui n menos 2 vira n menos 1. Tá? O anterior aqui, esse aqui, vira esse aqui quando eu multiplico. Certo? Beleza, então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2S e vou fazer menos o S. Eu vou fazer o de baixo menos o de cima. Se eu vou fazer o de baixo menos o de cima, eu vou ter o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui e vou multiplicar menos S. Então, eu tenho menos 1. No lugar do mais, eu tenho menos, tudo menos. Tá? 2. Mais não. Menos 2. N menos 2 menos 2 N menos 1. E agora eu vou fazer a subtração desses dois caras aqui. 2S menos S. Repare, de baixo para cima, né? Desculpa, de cima para baixo aqui. Esse cara aqui não corta com ninguém, então eu vou repetir ele aqui. Esse S de N, 2, desculpa, esse 2 elevado a N menos 1, ele vai simplificar com esse aqui, vai cortar. Esse 2 elevado a N menos 2 vai cortar com o anterior, aqui. Esse 2 vai simplificar com esse 2. Aqui eu vou ter 2 ao quadrado, vai simplificar com esse 2. Todo mundo vai cortar com todo mundo aqui dentro. E só vai sobrar
o 2 elevado a n e vai sobrar o menos 1 também, sem contar com ninguém. Subtraindo 2s menos s, eu tenho s igual a 2 elevado a n menos 1. Está calculado aí a soma da PG sem usar fórmula. Essa é a estratégia que a gente costuma usar aí, tá? Isso aqui eu vou chamar de rascunho, para não bagunçar demais. Ok ou não, pessoal? Ok. Então, minha ideia aqui era fazer um paralelo entre o método de solução que a gente usa para algoritmo, para prova de algoritmo, lá da seção 2.3, está aqui, né, o método, e o método de solução da 2.4, que é encontrar a fórmula fechada de conjectura. O primeiro é teste de mesa para gerar uma conjectura, verificação por indução e término. O outro é expansão, conjecturar, vendo o que acontece com a expansão quando termina, e fazer a verificação. Então, as palavras usadas são parecidas, né? As ferramentas são parecidas, mas são coisas de natureza diferente. Esse é meu objetivo de hoje. E aí a gente conclui por hoje. Tudo bem ou não? Tudo bem. Vou até parar de gravar já. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Parar a apresentação. Interromper a gravação.